Caráter, talentos, personalidade. Salmo 15, de 1 a 5. Talentos e dons espirituais fazem parte da capacitação de Deus para que você realize todas as tarefas que lhe forem atribuídas com excelência. Deus não colocou qualidades em você para serem utilizadas de maneira medíocre, mas para serem ferramentas poderosas no cumprimento do propósito dele para a sua vida. Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo, que define o que é a pessoa. Reputação é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Através dos valores, fidelidade, honestidade, transparência, justiça, generosidade, gratidão, autoconsciência, são alguns dos valores que devem estar na base, que é a sustentação do caráter. Através das motivações, mais importante do que aquilo que o homem faz é o motivo por trás das suas ações. Não basta fazer o certo com uma motivação errada. Atos 5, de 1 a 11. Muitas vezes, não são as ações que valem, mas o propósito por detrás dos interesses, ou para expressar, ou para se impor, ou para se promover, ou para realizar algo, por detrás das intenções. Pois é no coração do homem que Deus sonda. Deus vê e conhece cada ação, que muitas vezes pode parecer bom, mas nem sempre faz bem. As ações demonstradas, as ações revelam quem somos. As ações de Cristo precisam respaldar-se nas suas palavras. Pelo contrário, não será possível construir confiança. Se o caráter é o alicerce da construção que ninguém vê, o talento é tudo aquilo que fica exposto para ser observado, admirado, avaliado e julgado. Muitas vezes, a maioria das pessoas confundem ser usado por ser aprovado. É bom lembrar que Deus usou até uma mula para fazer a obra dele. Deus usa quem Ele quer, na hora que quer e do jeito que quer. Pode usar você ou eu. Isso não quer dizer que estamos sendo aprovados por Deus. Quando o caráter não condiz com o talento, na Bíblia podemos ter exemplos de pessoas talentosas, mas que tiveram um fim trágico, porque faltou a profundidade de caráter. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa que caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, de 24 a 27. Todos conhecem um homem ou uma mulher assim, que vive parecendo estar protegido por detrás de uma máscara, que a enganou ou que se engana, tanto até que pensa manter-se enganando os outros, quando na verdade engana a si mesmo. E parece ser um sorvete que vai derretendo até tornar-se solúvel, destruído, líquido, transparente. A forma termina deste jeito. Todos sabem, todos conhecem, mas em sua defesa e falta de caráter o faz pensar está sempre se dando bem.
o que termina como o vento que sopra, destruindo a vida do insensato. A insensatez. O caráter protege o talento. Pessoas de caráter reconhecem o valor dos outros nas suas conquistas. Não se deixam dominar pelo excesso de autoconfiança. Nunca usam atalhos para tirar vantagens. Provérbios 10, 9. O caráter garante sucesso duradouro. Alguém afirmou que é mais fácil chegar ao topo da pirâmide do sucesso do que se manter nela. Um exemplo bíblico de caráter perfeito era Daniel. Daniel 6, 4. Subir uma montanha dá cansaço. Necessário força, mas ainda é necessário ter caráter, firmeza, mantendo-se fiel a Deus sempre. Vamos orar e pedir a Deus para não sermos assim. Por fora uma coisa, por dentro outra. Afinal, nós servimos a um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece. E a palavra de Deus diz que nada fica oculto por muito tempo. Em Jeremias, podemos concluir assim: portanto, assim indaga o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o observe? Assevera Yahvé: tenho ouvido o que dizem esses profetas, que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Jesus é o grande sumo sacerdote. Hebreus 4, 13. Oremos. Ó Senhor, conforme teu salmo, queremos ser bem-aventurados. Conforme o sermão da montanha, conforme Jesus nos ensinou. Lindo pedido de justiça, pedido de paz, de fé, de vida, de gratidão, de fartura de bênçãos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E o que será, Senhor, meditar de dia e de noite? Meditar de dia e de noite é sempre temer a tua autoridade, é sempre temer o teu poder, é saber que de segunda a segunda, de domingo a domingo, todos os dias, todos os segundos, tu estás nos vendo. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Nós queremos ser uma árvore assim, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que fizermos queremos que prospere. Não é assim aqueles que se desviam de Deus. Não é assim aqueles que são revoltados contra Deus. Eles são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bem-aventurados pobres de espírito. E a pobreza aqui não é a financeira, é a pobreza do ego, a pobreza da vaidade, a pobreza do orgulho. É em humildade, Senhor, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça e sede também.
porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que são puros, que não vê maldade, que são às vezes inocentes, porque eles verão a Deus. E a tua palavra, Senhor, diz que sem santidade não o veremos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Diz o Senhor que somos às vezes perseguidos por causa do nome dele. E isso é bem-aventurado. Se você não faz diferença no seu meio, se você não faz diferença, você certamente não está sendo diferente. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se servimos a um Deus justo, se servimos a um Deus vivo, se servimos a Jesus Cristo, honramos o nome dele e ele nos honrará. Porque assim perseguiram os profetas de verdade, que foram antes de nós. Vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Não podemos esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não podemos esconder tudo aquilo que Deus faz em nossa vida. Todos os milagres em cada minuto de nossa vida não se repete. E somente Deus traz esse brilho em meio às trevas. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no alto, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça, Senhor, em nós a tua luz diante dos homens, para que possamos ser sal na terra e luz neste mundo tão perdido. Que possamos, Senhor, ser referência daquele que é servo, daquele que quer ser chamado de filho do Altíssimo. Pois o preço pago por Jesus Cristo não foi gratuito. Embora ele tenha nos dado gratuitamente, ele pagou um alto preço, para que sejamos as boas criaturas aos olhos de Deus, para que sejamos amigos de Deus e inimigos do mundo. Assim, Senhor, que as nossas obras, as nossas ações, a nossa vida glorifiquem o teu nome, que está nos céus. Hoje e sempre, guarda a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o pão de cada dia, o pão espiritual, o pão mental, para que nunca nos falte equilíbrio, nunca nos falte fé, nunca nos falte esperança. Nos dá a tua luz em cada dia desta semana, ao deitar e ao acordar, ao ir ou voltar. Esteja lá onde estivermos, que todos aqui nesse grupo de oração, em suas carências e suas necessidades, possam ser atendidos conforme a vontade do Pai. Porque Deus é poderoso e como Pai dá sempre o maior e o melhor. Jesus diz que Ele não dá pedra quando pedimos pão e nem dá cobra quando pedimos peixe. Portanto, Senhor, alimenta as nossas necessidades, sacia os nossos sonhos conforme os teus propósitos, hoje e sempre, para que sejamos a tua boa obra do Evangelho nesta terra, para que sejamos a Bíblia daqueles que nunca leram uma. Queremos ser testemunhas vivas do teu bom sacrifício. Assim seja. Jeremias 23, 24.